Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Somos do Casal Sem Parada. Tamo junto. Pessoal, hoje vou entrevistar uns amigos aqui que a gente ama muito e está junto direto. E pra você que quer vir, que é casado, que tem filho, que não tem, mas enfim, as informações são muito boas. Eles estão aqui já há algum tempo em Valência e vão dar, assim, contar um pouquinho da experiência deles. Creio que vão servir para vocês de alguma forma, principalmente para filhos, sobre escolas, sobre tudo a gente vai falar hoje, sobre documentação e sobre um assunto que eu não falei aqui no canal ainda, que é nós que somos imigrantes, depois de um certo tempo nós temos direito à nacionalidade espanhola. Vamos falar sobre tudo isso. Então, antes de tudo isso, curte, comenta, compartilha, porque esse vídeo tá muito top e fica até o final. Tamo junto? Dá um salve aí, eles aí, ó. Filho, primeiro fala aí pro povo já saber de onde vocês são e tudo. Que lugar aí? São Paulo capital, Zona Leste. Manda um salve pra Zona Leste. Salve Sapopemba, salve Grimaldi, é nóis. Mano, vamos começar aí por partes e fala um pouquinho aí qual foi a ideia de vocês virem, há quanto tempo vocês estão aqui? Vamos lá, fez 5 anos agora, novembro passado, fez 5 anos que a gente veio. E a vontade mesmo de vir embora sempre foi minha. Desde antes de eu conhecer a Raquel, eu sempre tive a vontade de ir embora para algum país, independente de qual seria. E a gente se conheceu, construímos nossa família lá no Brasil, tivemos nosso primeiro filho, Gustavo e tal. Depois a gente estava casado já, uns 8, 9 anos já casados. Oxe, está junto quanto tempo? 17. Nossa. E aí pintou um assunto uma vez, do meu primo e um casal de amigo deles e tal, e essas ideias foi florescendo. Estamos aqui hoje. Graças a Deus, mano. E quando chegou aí 5 anos atrás, foi difícil ou não foi, Zé? É uma frase que nós pegamos de um brother nosso, do Leandro. Se arrepende do que fez? Não. Faria de novo? Nem lascando, não. Mas graças a Deus é o processo. É porque, gente, quando fala assim, é que faria de novo, é porque quando você começa a lembrar de tudo que você pode falar, mano, não dá pra fazer isso de novo e tudo, mas enfim, no final, graças a Deus, as coisas, né, velho, vai dando certo, vai andando. Zé e Raquel, me fala um pouquinho sobre os seus primeiros empregos aqui, como que foi? Essas coisas assim. O que você trabalhou aqui primeiro, Zé? Cara, eu tive que sair pra luta primeiro, porque o Gustavo era pequeno na época, o Gustavo chegou com 9 anos aqui. Sim. A Raquel chegou grávida, só que no meio do percurso ela chegou a perder o bebê. Sim. Então teve que ficar em casa e tal. E claro, né, mano, a gente, por ser homem, a gente que vai pra luta primeiro. Com certeza. E fomos pouco a pouco conhecendo gente. A dica que, mano, muita gente falava e é verdade, é você conhecer gente, que daí que sai as oportunidades pra você ganhar um trampo e tal, você conhecer gente, cara. E graças a Deus foi pouco a pouco conhecendo gente e tal, e o primeiro trampo, como a gente chega aqui, pelo fato de não ter o documento ainda de início, obra, velho, obra. Não tem como. A minha vida toda no Brasil, tanto eu como minha esposa, a gente trabalhava com um transporte de carro, a gente trabalhava fazendo entrega em São Paulo, Grande São Paulo. Então chegou aqui, não pode conduzir porque não tem documento, não pode fazer nada, pula pra obra. E chega na obra, você nunca pegou um martelo na vida, velho? Marreta, quebrando parede. Parede, descendo capaços e mais capaços de escombro. 15 horas de trampo. E tendo a sorte de o cara chegar ainda no final do dia e te pagar ainda, mas graças a Deus nunca fui passado pra trás, não. Só tive canseira de receber, mas passado pra trás, graças a Deus, não. Sim, e você, Raquel, depois, quando você começou a trabalhar, qual foi o seu primeiro trampo? Limpeza? Limpeza, sim. Não, meu primeiro trabalho, meu primeiro foi o documento de asilo. Ah, verdade, esquecemos desse detalhe. Vocês conseguiram aqui, quando chegaram, o documento de asilo. Você tem até 3 meses. Só que assim, existe uma vida antes pandemia, que a gente chegou antes da pandemia, chegamos em 2019. Bem que quando a gente chegou, ficamos 3 meses aqui, começou a pandemia. Só que existe uma vida antes pandemia e outra depois. Antigamente era muito fácil fazer as coisas, assim, em teoria. Não tinha que ficar marcando cita, não tinha que ter muito tempo de espera, era muito simples. E esse negócio do asilo, um grande amigo nosso que virou, a importância de ter um cara no YouTube, um cara sincero,
igual no caso você que tá fazendo o seu canal. Valeu. A gente conheceu um brother que ele fazia um canal meio que sem pretensão nenhuma. Ele tinha um canalzinho que era uma Hornet na Espanha. Ele chegou aqui, comprou uma horneteira, sonho de todo cara que gosta de moto no Brasil. Tem a opção de você poder ter as coisas. Claro. Ele chegou aqui, comprou a Hornet dele e fazia o dia a dia dele, de ir no trampo, voltava do trampo. O cara pedreirão também, trabalhava na área de construção. E eu ficava ainda na época no Brasil, ficava vendo os vídeos dele e começava a comentar, mano, faz uns vídeos de carro, faz essas coisas de... Sim. E daí ele começou a falar do asilo, que ele tinha conseguido o asilo e tal, e foi e calhou de quando a gente chegou aqui. E quando a gente chegou aqui e tal, eu chamei ele pelo fato de não estar encontrando trabalho, era totalmente diferente, a gente estava em Valência e ele está em Madrid. E ele falou, pô, cara, é muito longe de onde a gente tá e tal, assim, se você quiser vir pra cá, velho, e tal, e a gente até pensou em ir pra lá, quando a gente chegou aqui, porque a situação tava bem punk mesmo. E, enfim, acabei pegando amizade com esse cara, e ele nos contou desse esquema que você conseguia pegar o asilo político. O asilo político, que nada mais é um processo que dura entre durava, tá, gente? Tô falando isso na nossa época. Hoje não dura mais não. Dura uns... Ele durava até 3 anos. Nossa. Então você ficava 3 anos documentado. Os 6 primeiros meses você não podia trabalhar e depois dos 6 meses você podia arrumar um emprego. E aí foi o que aconteceu comigo. Sim, então, atendi aí, você arrumou um emprego aí. Depois dos 6 meses eu arrumei um emprego e eu fui trabalhar numa linha de produção. Sim. Esse de asilo aí hoje ficou com os ucranianos, né? Cara, tem muito. Venezuela também. Venezuela, nos países que... O Venezuela, por causa da crise lá, né? Assim. E a Ucrânia, por causa da guerra, então acabaram aqui ficando com todas as citas ali, as oportunidades, enfim. Partiu isso, tal, cara. Me conta um pouquinho como que foi agora a questão de adaptação de vocês com o espanhol. Vocês foram bem recebidos no começo? Não? Vocês acharam os caras muito nada a ver? Como que foi essa questão aí pra vocês, dos espanhóis? Espanhol em si? Cara, desse tempo que a gente tá aqui... Somando tudo, eu sei que tem uns caras que é muito idiotão, mas assim, vamos falar no geral, como que é o espanhol pra vocês? Cara, graças a Deus, a experiência que nós tivemos, e eu tenho, pelo fato de eu ter saído pra rua primeiro, graças a Deus foi as melhores, velho. Sim. Não tive preconceito, muita paciência pelo fato do idioma, que a gente tem na cabeça que é super fácil, né, falar o espanhol. Não é, véio, não é. A gente, é aquela parada, não, eu entendo, só não consigo falar, e é real, mano. Você entende o que os caras falam, mas na hora que você vai entrar em comunicação com eles é totalmente diferente. Sim. Não viemos preparados, não fizemos... A gente não falava nada de Não fizemos espanhol, não fizemos nada. E foi na luta, né, velho? Na marra. Eu falo pra todo mundo, tá falando com a Raquel ali, há um tempinho atrás, que só de você conseguir entender e falar um pouco, você consegue resolver 95% dos seus problemas. Por quê? Tem muito problema que a pessoa não consegue com você, gente. Todo mundo trabalha e tudo você tem que resolver. Eu lembro do começo que a gente tem que resolver coisas simples e não consegui. Sim. Porque eu não consegui entender o que a moça falava. E ela também tem um monte de gente para ser atendida. Sim. Não é diferente, por exemplo, se vocês foram fazer... Depois a gente vai falar disso, mas vocês foram fazer o documento de vocês, nossa, você entender a pessoa, você poder se expressar. Aí, em mímica, tá vendo, gente? É quando eu falo. Quem tinha que correr atrás era eu, porque como ele trabalhava, sim, quem teve que correr atrás dos documentos era eu, e eu não falava nada. Sim. Então era tudo na mímica. Entendeu? E é complicado porque às vezes você sai do local e você não sabe se a pessoa... Cara, será que ela me falou ali, eu entendi certo? Será que é isso? Tal. E vamos caminhando por um assunto legal sobre filhos. Você chegou com o Gustavo, né? Sim. Gustavo, como foi a adaptação dele da escola? Cara, super bem, mano. Super bem. Super tranquilo. Entra no assunto do espanhol em si. Sim. Cara, foram mega receptivos com o Gustavo. E a gente já chegou quando começou o ano aqui, sim, né? A gente chegou, já tinha começado uns meses, né? Já tinha começado uns meses a escola, a gente conseguiu colocar ele numa escola perto da onde a gente morava antigamente, era cruzar uma praça que era do outro lado da praça. Sim. Souberam que o Gustavo era brasileiro, fizeram um monte de carta pra ele de recepção. Caramba, que legal! Bandeira do Brasil com a bandeira da Espanha, campo de futebol. Nossa, que da hora! Mano, muito. Ele tão pouco também falava espanhol. Nada, o Gustavo não falava nada. O Gustavo, ele chegou com 9 anos aqui. Uma dúvida, sem querer sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. Ele se adaptou muito rápido, o espanhol, a língua? Sim. Quanto tempo ali? Uns 3 meses? 2 meses? Ó, ele tá rasgando o castelhano mesmo, igual. Hoje ele fala, ele tá trocando ideia com os amigos dele. Nem parece que é brasileiro. Você não percebe, não percebe.
todo ele mundo tem o sotaque deles. já mesmo. pega, E ele tem um acento, o sotaque Tem, espanhol. já pega o acento deles aqui já. Uns 6 meses, mais ou menos. Por aí, porque a gente pegou a pandemia em 6 casa. meses já tava falando com o Foi. acento dos caras, é muito Porque legal. é aquilo, né, velho? A gente tá trampando. Alicia, conhece o outro. peraí, Alicia, cuidado com o dedo aí, tá com o dedo bem ali bem na onde que roda. Gente, é a criança que tá ali brincando, tá? Com o olho no gato e tudo no peixe. Mas você sabe que o vídeo aqui é sem corte, sem nada. Então o Gustavo se adaptou bem hoje, tá felizão na escola, tem uns amigos dele, né? E outra, Espanhol, a gente né? foi muito... Cara, Era só assim, não, né? porque a gente veio, em teoria, e quando chegou aqui, deu uma trave, um dinheiro que era pra vir não veio. Resumo, mano, a gente passava o mês com 300 euros. E a gente pagava 320 euros. E a gente pagava 300 de habitação. 20 conto pra Passava passar 20 um conto. mês. E, mano, eu já tava aqui, já tinha vendido os bagulho tudo da nossa casa. Nossa. Já tinha vendido nossos negócios e a grana que era pra vir não veio. Fazer o quê? Nós já E tava o Zé aqui. teve uma época também que, quando ele chegou, que como não achava serviço, ele foi trabalhar de bicicleta. Nossa, E ele catou uma bicicleta emprestada pra trabalhar. mano. Me conta a história rápida dessa bicicleta pro povo saber. É, nasci, Você vê um nível de criado. dificuldade que você passou Mano, um nascido dia. e criado na zona leste de São Paulo, mano. Nunca fui roubado na vida. Cheguei aqui na Europa, primeira vez que eu fui fazer um trampo, deixei a bike moscando, os caras roubaram. E a bike emprestada. É, emprestada, velha, enferrujada. E ainda a pessoa que se aproveitar da gente, ainda Gente. fez a gente pagar uma bike nova. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensando no negócio, os caras roubam aqui a bicicleta. Bike, parceiro. mano, os Meu, caras roubam. aqui, mano, se você não colocar pra prender as rodas, o banco, ó, os caras roubam o banco, os caras roubam as rodas. Cara, é foda. É normal você chegar aqui e vocês verem, tipo, a bicicleta com a roda só, sem os bancos. O povo, o natural daqui é o quê? O cara estacionou a bike, o cara mesmo já tira o banco dele ali e ele prende as rodas. Gente, país bom de morar? É, mas tem essas... Você não vai ser assaltado com uma arma, por exemplo, mas os caras são oportunistas, Sim. vamos dizer, né? O furto aqui é... Tem bastante. Tem bastante. Deixou alguma coisa no carro, né? Não pode Exato. dar uma vacilada e tal, beleza. Enfim, aí foi essa passagem aí de também não tava com trampo, conseguimos uma conta Sim. com brasileiros também, que tinha conta pra alugar, de Uber Eats, que era de bike. Sim. E fui nessa luta aí pra ganhar um dinheiro. E fui, Tá, pera aí, que ele tá mas... fazendo vídeo. ó. Mas não... Mas e aí, o que aconteceu depois daquela bike lá que furou o pneu, aquela história lá que você foi trabalhar, mano? Aí roubaram a bike, mano. Ah. Aí, pá, salve Marquinho, meu parceiro lá do Brasil, eu dei um salve nele, foi Marquinho, eu tô Aí, lascado Marquinho. aqui, meu parceiro, tô precisando de uma grana, mano. Eu tenho um videogame que era do Gustavo, um Xbox, velho. Falei, vende esse videogame pra mim aí, mano, e manda esse dinheiro pra mim que eu preciso comprar uma bike. Aí, Coitado. Brasilzão, velho, também não é pra amador, mano. Foi vender meu videogame, vendeu no comprovante falso, o Uber veio buscar o videogame, golpe, caiu no golpe. Nossa! Aí ele pegou e falou, não, Zé, eu perdi o videogame, vou te mandar o dinheiro aí, mano, mesmo assim. Tal, fez maior força pra mim, mandou esse dinheiro. Comprei uma bike uma bike usada, 1000 vezes melhor do que a que tinha roubado, que eu tinha que devolver pro cara, né, mano? Tava na minha responsabilidade, firmeza. Saí pra entrega. Cara, a gente tava uns 30 quilômetros, mais ou menos. Daqui em Malbarossa dá uns 30 quilômetros, Dá, mais ou menos, né? uns 20 e pouco aí. Por aí. Fui fazer um trampo lá, que o trampo saía no centro de Valência. A gente tá de ônibus, a gente tá uns 20 minutos de ônibus. 20 minutos, meia hora mais ou menos de ônibus, até o centro. Então eu ia pedalando até o centro, que me dava uns 45 minutos. E dali começava a sair os trampos, porque da onde a gente morava não tinha trampo de pedir. E me saiu esse trampo que era perto da praia. Resumo, um frio, mano, uma chuva, velho. Nossa, o tempo daquele modelo. Fiz a entrega, quando eu fiz a entrega, fui dar uma pedalada, o pneu deu uma rabiada, quando eu fui ver o pneu furado, mano. Eu falei, nossa. Detalhe, velho. Começão, pobre louco, sem R$1, sem um centavo no bolso, mano. Nada. Fiz uma parte de ligação ali pra ver se podia me dar uma força, não deram a força. Eu falei, tá, então é o seguinte, mano, marcha. Ainda consegui ir na casa de um conhecido. O cara pegou e falou, mano, que eu posso te ajudar aqui, eu tenho 5 euros, velho. Falei, mano, vambora. Fui agradecido, peguei esses 5 euros pro cara e nada, e, mano, fui embora a pé. Gastei acho que umas 4 horas, mano, vindo embora. Nossa! Não, aí veio, mano, sofri aquelas loucuraiadas, né, mano? Sim. Os bagulho tudo lá no Brasil, que bagulho louco que eu tô fazendo aqui e tal. Aí cheguei em casa, mano, eu tinha avisado ela que ia demorar, que tinha furado o pneu da bike e tal. Cheguei, era umas
3 e pico da manhã em casa, todo molhado, mano, todo molhado. Chovendo. Frio, chovendo, mano, tudo enrugado já de tanto molhado que eu tava. E eu tentando manter a pose, né, mano, de homem bravo, forte dentro de casa. Aí meu moleque novinho bateu no meu ombro assim e falou: não, papai, pode ficar sossegado, vai dar tudo certo. Aí desmontou. Aí desmontei. Mas aí, dali Deus abençoou mesmo, aí foi. Sim. Aí foi indo. Eu acho que cada um aqui tem uma experiência. Por exemplo, eu não passei nunca por isso, mas eu já morei com 9 pessoas na habitação, que é, mano, não desejo pra ninguém, parceiro. Desejo pra ninguém. Foi uma questão que eu não consegui. Oi, tô olhando, que legal. Cuidado. Aí, tipo assim, cada um vai ter. Você que tá aí do outro lado, você vai ter a tua experiência. E talvez nem tão ruim assim. Não é receita de bolo, mano. Mas cada um vai ter sua experiência, gente, ruim com a imigração. É normal. Sim. Se voltar pro Brasil, no Brasil você contar, teve várias experiências ruins, então é normal, é coisas da vida pra gente amadurecer, né, velho? Claro. E Fica tudo. mais forte, né? Por cada coisa que passa. A gente fica mais forte, né? E isso que às vezes, né, a gente muitas vezes faz a gente não voltar também. Porque a gente fala, mano, passei por tudo isso, vou voltar agora, que agora que as coisas. Aí me fala agora um pouquinho sobre, cara, aí já passou tudo isso, começaram a trabalhar, legal, conseguiram alugar um piso, né? Foi. Você vê, gente, há 5 anos até você alugaram o piso? 5 anos? 6 anos? Não, a a idade gente, da Alicia. a gente tem 4, ficou um ano e pouco, 1 ano e 3 meses em habitação também. Que infelizmente, pelo Morando fato... com o teu filho e sua esposa grávida. Exato. Gente, vocês estão ouvindo? Eu falo toda vez aqui no vídeo, pessoal, habitação, pra quando chegar, não adianta, é a coisa mais barata. Principalmente agora que as coisas estão muito mais difíceis pra alugar apartamento. Sim, cada vez mais, mano. Tá cada vez, infelizmente é uma realidade. Agora é muito mais barato. Sim. Agora não. Agora não tá. Quando a gente chegou, era papo de 200 e pouco. Tá ficando. Não fica morando muito lá, o papai tá aqui fazendo um vídeo. Mas não fica morando muito lá porque as pessoas vão cair aí, tá bom? Aí. Não chegava a 300 euros de habitação com tudo incluso. Sim, Hoje ixi. estão cobrando 500, 600 Noah. pau De na habitação. habitação. No mínimo. Assim, é muito complicado. Eu sempre alerto as pessoas sobre isso. Cara, aí beleza, vamos lá. Vocês foram seguindo ali, tal a vida, começou a trabalhar. Seu primeiro serviço, depois com o documento, foi quando você trabalhou com o espanhol, né? Foi. E o cara da hora? Sangue bom. Um pouco bravo. Eles são bravos. Um pouco Fala bravo alto. porque pelo fato de a gente estar em Valência, tem o valenciano. E dependendo do pueblo que você tá, o valenciano, eles acabam falando só em valenciano. Sim. Então eu já tinha dificuldade em entender o castelhano e em cima o valenciano, que eles se comunicavam em valenciano. Sim. Mas Mas porque você trabalhou com o cara mais velho, né? Eu trabalho com os caras mais novos ali, trabalho só com o espanhol, eles falam mais castelhano, às vezes soltam um valenciano. Não, e nesse ali, meio outro. termo, velho, teve muita gente. Cara, é assim, aquele papo, né, mano? Não se mistura com brasileiro, que não sei o que, Tá. cara. Tem muito filho de uma mãe, tem muito em todo lugar, e tem cara muito gente boa. E graças a Deus, dos 100% que a gente teve contato, 97% foi pessoas muito boas. Sim. Que nos ajudaram, não, vamos pra cima, eu vou desenrolar um trampo pra você. E cara que te faz ir pra cima mesmo, sabe que, tipo assim, passei por isso, mano, eu sei como que é. Sim. Tá ligado? Mas vai passar, os caras falam sempre, né? Sim. Mas eu sempre falo pras pessoas aqui, tipo, mano, não adianta você chegar aqui e você pensar que você vai fazer uma amizade com o espanhol, é desconfiado. Sim. Super desconfiado. Eles estão aqui mais tempo que eu já trabalho assim com os caras, já trabalhei outra vez. Eles são muito pé atrás. Eles às vezes até chegam até te tratar às vezes um pouco mal, mas não é nem que tratar um pouco mal, é o jeito deles. Mas depois que eles viram que vocês vieram pra trabalhar, já era. Sim. Aí é outra coisa, é outra vida, né mano? É porque também do mesmo jeito que a gente tem as nossas experiências, os espanhóis também já tiveram as experiências deles com estrangeiros. E tem muitos que vêm aqui mesmo só pra ganhar dinheiro e zoa tudo que tem que zoar aqui. Até porque mesmo você coloca aí, se você tá no Brasil e chega um espanhol pra trabalhar com você, vai ser, nossa, é lógico, o brasileiro ele é mais receptivo, mas assim, eu acho que não tem nem a ver às vezes com recepção, é não conhecer mesmo. Cara, qual que é o costume do cara? Por exemplo, você pega o espanhol não toma banho todo dia. Tô mentindo? É uma cultura deles. Outra coisa também que eles não gostam muito é que nem a gente tem o hábito, né, de se juntar o pessoal em casa. Ele esquece. Eles vão bar na esquina, tomam a cerveja deles e depois cada um pra sua casa. Eles são assim com a própria família, viu, gente? Pra entrar na casa do espanhol, tem que ser pai, mãe, ou irmão, ou tio. E eu ia lá, amigo, pra entrar na casa do espanhol. Não. O cara é amigo do cara faz 15 anos, não sabe nem como que a casa do cara é.
É normal, não é? Eles, o bagulho deles é restaurante e bar. Não, vamos no restaurante, vamos no bar. Eu acho isso daí legal. Sim. Porque você pode perceber, depois que a gente coloca, seleciona as pessoas pra entrar na nossa casa, a gente se ferra bem menos, Sim, entendeu? Não sai colocando a primeira pessoa que acha e tal e tudo, enfim. E aí, fala depois, vamos falar um pouquinho sobre... Vocês foram ali e tal, teve a bebê, pegou o documento por ela. Exato. Sim, a gente conseguiu unir por causa dela. Igual meu documento, né? Porque, Igual no caso mesmo. no caso, o asilo que a gente tinha, a cada 6 meses a gente tinha que renovar. Então, Sim. todos 6 meses a gente tinha que ir lá na estrangeiria e renovar esse documento. Entrou a pandemia, travou tudo, e aí entrou uma lei nesse meio termo, pelo fato de estar tudo fechado, que não era mais de 6 meses, podia prolongar um pouco mais. E nessa de prolongar um pouco mais, ela engravidou, Sim. e beleza. E vamos seguindo o barco do jeito que estava. E Deus é tão bom que quando veio a carta de tinha denegado o asilo para nós, que não ia dar mais continuidade, Aham. foi quando já estava para nascer a nenê e a gente fez a documentação. E não tem como recorrer, né? O Zilo falou Não, que não, meu não é, filho, não. esquece. Eles mandam uma carta falando que você tem que ser tirado do país, né? A amiga minha Cara, meio que falou isso. Então, tipo, eu ia falar esse bagulho agora. Veio uma parte de especulação desse negócio aí pra nós, só nós, veio a só carta que teve não negado. negado. E não tinha nada especificando. a amiga que- minha que- comentou que chegou a carta pra ela e que falaram assim, você tem tantos dias pra se retirar da Espanha, Eu né, não tal, sei, e no tudo. caso, não Será sei que é o se alguma sistema? coisa no sistema mostrava que a gente já estava dando entrada no nosso NI. Eu não sei, porque se foi pode bem ser isso, junto. entendeu? Foi junto. Ah, Porque a entendi. gente saiu de um documento e já pulou para outro. Sim, entendi. Porque a gente não deixou muito, não esperou muito tempo para fazer o NI. Aham. A gente, assim que a neném nasceu, a gente já começou a dar entrada em todos os papéis, que a gente teve a ajuda de uma amiga nossa também. Sim, Que você já conheceu no... locutório. Cara, é assim, o que eu falo, é de conhecer gente, velho. Eu falo pra Conhecer todo gente. mundo, gente, se você é introvertido, não tô falando pra você não vir, mas você vai se ferrar mais. Porque se você não conversa, se você não faz amizade, esquece, filho, esquece. Aqui, eu falei, até um seguidor falou, ai, você falou que tem que farejar o serviço, tem que farejar a oportunidade. É verdade, velho, você tem que sentir o cheiro da oportunidade. Tem um grupinho de brasileiros que ouviu falando português, encosta nos caras. Ó, bom dia, tal. Ô, cara, cheguei agora, tô sem emprego. Às vezes o cara que tá ali tá precisando de uma pessoa pra trabalhar amanhã. Sim. Isso acontece toda hora. Me ligou um cara ontem falando, mano, você tem alguém pra você trabalhar? Alguém que chegou novo? O cara perguntou por quê. Ele já queria um cara, um peãozão mesmo. Então ele queria uma Ensinar o pessoa que trampo. chegou novo. Então por isso que eu falo sempre pro pessoal, se vocês não se relacionam, aí o que acontece? Você perde essas oportunidades. Exato. Cara, e depois, pessoal, e eu recebi toda a história deles, essa trajetória. E hoje, né, assim, depois de quantos anos aqui mesmo? A gente vai fazer 6 anos em novembro. 6 anos. Conseguiram a Na- nacionalidade. Que agora nós vamos entrar nesse assunto legal de nacionalidade. Me fala a partir de quanto tempo e qual foi o processo aí. O pessoal saber. Essa aí ficou com a nossa. Vai, Raquel. Então, depois que você tem o NI, depois de 2 anos que você tem ele, você está empadronado direitinho, tudo certinho, e não tem nenhum antecedente criminal, nada, tá limpinho, você pode dar entrada na Depois sua... dos 2 anos depois de 2 legais. anos, Legais, isso. com o NI. Aí você pode dar entrada na nacionalidade. Aí você tem que fazer prova, ver se você passa na prova, que todo mundo bota E um adendo, os 2 anos que a gente ficou com o asilo não contou. conta. A gente já podia ter dado entrada. Ah, não. Porque Interessante, não como sabia é um, disso. É um processo que vão ver se vão ficar com você ou não. Então não é uma moradia assim legal, que você tá num processo ali. Entendeu? Aham. Porque o NI, se eu não estiver falando errado, a durabilidade dele acho que é 5 anos, né? E depois você tem que renovar. O de Exato. bebê, o O- que pega pelo filho. O NIE, sim. É. É que vários, tem, na verdade, gente, O tem nosso era vários assim. processos, tipo, de estudo é 1 ano, o que saiu agora da enchente é de 1 ano, o de filho é 5 anos, O o nosso meu era é só 5 2030. anos. Sim, assim, e quando a gente fez o nosso entrou a lei nova dos 5 anos, porque antigamente era 2 anos, se eu não me Sim, engano. renovava. Era os 2 anos e tinha que renovar. E nessa mesma pegada. Tinha Sim. que cotizar. E tinha as que provas? mostrar. Me fala aí só um pouquinho das provas da nacionalidade. O que eles perguntam assim? Eu sou mal curioso desses negócios. Cara, é atrás da Tipo, Espanha. Quem é o rei, quem é a polícia de uma cidade daqui, essas perguntas, é coisa Ah, é? que você tem que decorar. tem que decorar. É decorar. Entendi. São Nada duas mais provas, é que decorar. né? São 2 provas. Uma prova de conhecimentos gerais e outra prova de língua, se você consegue desenrolar bem no castelhano, de interpretação de texto, Sim. de audição, se você ouve bem quando um espanhol está falando com você, se você entende o castelhano que está sendo Sim, falado. sim. e Essa é a tal. primeira que a gente faz. Essa é a primeira que faz. Aí Porque, depois. se eu não me engano, ela tem a durabilidade de 1 ano ou 2 anos, uma coisa assim, né? Que você pode
ela tem um tempo de validade. É igual a outra que é de conhecimentos gerais também. Ela tem um tempo de validade para você poder dar entrada. Porque não teria sentido, né? Aí vocês mudam NIA, não é NIA, mas Aí vira DNI. DNI. Não tinha sentido você ser espanhol, ter nacionalidade e você não entender bem espanhol. Não. Tipo, Sim. nada a ver, tá ligado? Tipo, e não saber falar bem. Tipo, Cara, e é bem... detalhista. Eles são bem exigentes mesmo. De conversação mesmo, fica uma professora na sua frente te entrevistando e fica uma atrás. E, velho, é mó barato. Você vai trocando ideia assim com eles assim e tal. Aí a menina olha por trás assim, conversa com a outra, aí volta. Aí você já tá tenso. Aí ela, cada coisa que você fala com ela olha pra de trás, balança a cabeça e volta. Nossa, Você esquece tudo. Nossa, mano, já me dá dor de barriga. Ali tem que. Nossa. Deus, vem comigo. E é complicado, né? E aí conseguiram passar os dois. Zé, acho que você reprovou uma reprovei na vez, primeira. né, Zé? Nossa, eu fui cheio de... Beleza, agora vocês passaram. Você... Passamos. Não, eu passei na primeira. Aí aqui eu passei. Ah, estudiosa, gente. Não, sabe quem foi? É porque é que nem eu falei pra ele. O negócio é você prestar atenção no que está escrito. Você tem que Sim, prestar a atenção, interpretação. porque é pegadinha. Então, se você vai na confiança que aquilo ali e não lê, relê pra ver o que você está fazendo, você vai levar ponta. Sim. Foi esse de Tem um confiança. tempo assim pra você fazer as Tem. provinhas? Tem um tempo Você determinado? fez os 2 anos. Não, Não, eu tem falo. uma prova, Você sim. vai fazer a prova, tipo, é 1 hora, 2 horas, Não, 3 é horas. pouquinho. A prova acho que é 45 minutos. 45 minutos foi a de conhecimentos gerais. A outra era mais longa, porque lembra que a gente fez em um dia só e deu umas 3 horas? É, porque saía de uma sala e entrava na Isso, outra. tinha até intervalo, tinha uma pausinha pra você tomar um café e tal, depois saía pra outra sala. Eu não lembro exato, não vou saber Sim. exato. Já tem um tempinho já que nós fez. E aí fez a prova, passou. E aí, qual que é agora o próximo processo? Aí depois você tem que levar os papéis para advogada. No meu caso, eu não quis pagar advogada, então eu fiz tudo pela advogada do ajuntamento. Que de graça. É uma De advogada de graça. graça que ela De graça. te joga, te dá o leque das coisas que é pra fazer. Ela não pega na sua mão e fala, não, Sim. vou fazer. Ela fala, ó, agora esse passo, esse faz isso e isso. Mas aí vocês já estão estendendo em espanhol, Sim, já mas estão eu- falando, mas sabe onde que manda. No meu caso, eu desde o começo sempre fui na advogada do ajuntamento. De graça. Desde quando A gente também começou foi no na de asilo, graça. desde quando a gente começou no asilo até eu terminar agora no DNI. Eu não paguei nenhum documento assim pra gente fazer. A gente sempre, a Rânica sempre foi tinha uma que chama Esperança, muita gente conhece ela aqui. Eu fui nela e ela, mó gente boa, mó boazinha mulher, velho. Mandou documento pra gente aqui na nossa frente e ligava pra gente, ó, vai sair, tal. E não deu certo com ela, porque um documento nosso estava errado. Aí a Rânica foi e viu o documento e depois mandou igual ela mandou. E deu certo, tiramos É sozinho. assim, né, mano? É aquela parada, né? É um bagulho de graça, você não tem que exigir muito, né? Então pode é exigir muito. força de vontade. Nossa. Atei, né, advogada. Não, aí você Eu foi. ia perder a nacionalidade por causa Sim, dela. porque perde. Olha, perdi, aí você tem que fazer tudo de novo no caso. Não, eu não sei não se podia fazer Não, de novo, eu acho que não. eu acho que eles te dão um castiguinho, acho que de 10 meses, 1 ano. Isso eu já não sei falar. Ah, eu é? acho, tá? É, Não sei se eu isso tô sim. falando groselha, tá, gente? Que eu acho que eu ouvi isso. Eles te dão um castigo e depois você tem que fazer o processo todo outra vez. Aí ia ter que Todos os pagar de exames, novo todas as provas, taxas. todos, porque também os documentos que você tem que trazer daí do Brasil pra cá, Sim. você já gasta um dinheiro. Mas o interessante é que, por exemplo, vocês já estão com documento, né? Então, pra fazer a nacionalidade, você faz muito mais tranquilo, porque você não dá com pressa mais de documento, no caso assim, tipo, mano, eu tenho que tirar a nacionalidade logo e tal, porque você tem documento, você tá trabalhando. Eu acho que o primeiro documento dá mais ansiedade, que é o que eu tirei, o da bebê lá, da Esther, Sim. ficou muito ansioso. Vou ser sincera, Ah. eu de verdade eu não vi a hora de tirar meu DNI pra me ficar... Porque Ah, você fala, porque. É. E pra Pra mim renovação, tá é quanto tempo? ai, É 10 eu acho anos, que eles a falam? primeira é 10 Eu anos. nem sei, de verdade eu não olhei. no Eu acho que o documento. DNI, o primeiro, são 10 anos. É a nacionalidade de 10 anos, né? Mas é como eu queria ficar tranquila, por causa desse negócio que o NII pode caducar e o meu filho tava ficando mais velho e eu tinha que Sim. tirar os documentos dele também. E então o meu medo era esse. Então na verdade que agora eu vou sacar o documento dele, né? Que como eu Aham. tirei o meu DNI, eu posso dar pra ele. Como você É. tem nacionalidade, vamos lá. O seu filho tem só o quê? Só o NIE. Só o NII, igual o nosso. Igual o de Porque foi vocês. através da neném. Agora, com nacionalidade que vocês A têm, gente vocês passa podem pra passar ele. pros dois Pra ele. filhos. Não, no caso só Não, o a Alice nasceu aqui. Ele você já tem. Ele não nasceu. Agora, no caso do Gustavo, é o quê? Ele não tem que passar por todo esse processo que Uhum. a gente passou de fazer prova e foi alfabetizado aqui. Não tem Muito que passar, importante. não tem que passar por esse processo. Então você só vai ali no cartório, que é no juzgado, você vai no juzgado, leva os documentos que eles estão pedindo e na hora ali eles já preenchem os papéis que tem que preencher pra ele. Sai na E cidade. pra ele é muito mais fácil. Entendi. Pra ele é muito mais fácil. Pra gente Cara, mais não devagar. sabia Peraí disso que eu já vou, já. sobre o documento. Mas eu sei, por exemplo, que, por exemplo, o Noah não tem documento ainda.
Eu e a mãe dele tem. Eu sei que a gente não consegue passar pra ele. Entendeu? Lógico que consegue. Não, depois ela tem que fazer passar todo aquele processo da pessoa analisar você, ver se você tem condições de criar ele. Vai uma assistente social na sua casa. Esse processo vai, aí você tem que passar. Não, fala assim, você não consegue, eu não consigo passar documento pro meu filho, assim, igual nacionalidade, assim, ó, pum. Vai lá, assina um papel, tal e tudo. Não, quando a gente tinha o NIE, a assistente social foi dentro da minha casa olhar se ele tinha o quarto dele, se tinha comida dentro do armário, se tinha água na torneira. Ela abriu a torneira, velho. Eles pedem os papéis pra ver se você tá registrado, se você tem condições de sustentar ele. Porque ele ganha direito do documento porque ele é nosso dependente. Sim. Então, mas tendo essas condições básicas. Condições básicas. E dinheiro, assim, eles têm que comprovar alguma coisa ou não? Nada. Tipo assim, por exemplo, você tem que ter um salário X pelo menos. Então, tinha. Agora deve ter mudado também, porque as coisas assim, gente. Aqui muda bastante. Tanto muda para o bem, ou também como te lasca. Tem muita coisa que eles fazem, igual o processo agora de documentação. Tá sendo muito rápido, que tem agora várias oportunidades de se documentar mais rápido. Sim. Mas também tem muitas coisas que te lasca também. Igual a gente pegou, quando tinha que mostrar o salário, né, que tinha que você podia, era muito baixo, eu não sei se era de euros. Tem uma quantidade de valor que você tem que distribuir ele pelos membros da casa. Então saía. Eu não lembro exatamente, se era 200 euros para cada, 300 euros para cada um. Tinha uma coisa assim, você tinha que ter esse dinheiro para cada um. E aí, claro, a vivenda está em ótimo estado aqui. Sim. Agora aumentou esse valor que eles estipulam, agora está mais alto. Porque também, claro, aumentou as coisas e tal, e agora está mais alto. Não sei quanto que é, mas eu sei que está mais alto agora. Legal, agora é só esperar a nacionalidade. Chegar. Tenho tudo. Tá com a tarjeta já? Já, passaporte. Ah, filha, nem pega agora, a fila é totalmente diferente, né? Nojo. Eles falam que só do filho ser espanhol, a fila já é diferente no aeroporto. Sim, você não pega aquela fila da imigração ali, você pega. É uma fila, já viu a fila? Não tem ninguém, velho. Aqui a gente tem, na verdade, a gente teve os 3 tipos, né, de vida. De quando você tem o asilo, de quando você tem o NIE e de quando você tem o DNI. Agora né, vai ver o DNI, né? É muito. Não, aí muda muita coisa. Muda. Pra comprar casa, muda totalmente diferente, tem muito mais desconto. E esse grande amigo nosso também, o que deu a dica pra gente do asilo e tal, o Bruno. Hoje ele também tem a nacionalidade dele, ele falou, Zé, é outra vida. É outra. Pra você ter uma ideia, uma coisa banal, assim, que todo mundo tem que ter o seguro do carro, sai mais barato pra quem tem DNI. Ele falou que ele tinha uma companhia com o NIE, eles não, tão pouco, ele mandava um pressuposto, passava todos os dados, desculpa, a gente não pode atender, tá? Não sei o quê. Sim. Ele trocou o documento, porque sabia que era uma companhia que cobrava um pouco mais barato. Na hora os caras atendeu pra ele e mudou todos os seguros do carro dele pra essa companhia. Não, muda muita coisa pra comprar. Todo mundo fala, todo mundo que tem DNI. Eu tô sentindo muita diferença. Peguei o NIE, eu nem peguei a tarjeta, vou pegar ainda, mas assim, de poder trabalhar, velho. Nossa, tem horário pra entrar, pra sair, as pessoas te tratam muito de boa, assim. Você não é qualquer pessoa, você tem documento ali igual. Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Foi legal pra conversar com vocês. Foi legal pra conversar com vocês. Falaram muita coisa interessante. Eu creio que vai servir pra muita pessoa. Tem aí praticamente 40 minutos de vídeo, gente. Olha bastante cada detalhe. Creio que vai ser pra vocês. E deixa uma palavra aí de inspiração pro povo aí que vai vir aí e tal, né? Pra luta, vem com família, algumas dicas aí. Cara, a dica essencial é essa que eu falo. Vem preparado com grana. Ok. Vem só preparado com grana, mano. Porque não vai ser fácil. É que é cada um pra cada um. Olha, linda. A história é diferente pra Cada um. Pra cada um. Cada um vai contar uma história, cada um vai ter uma dificuldade aqui, outra ali. Só vem preparado com grana, porque se caso der uma trave de você chegar, não ter um trampo, pô, tá difícil, você tem como ir se mantendo ali. Você vai se mantendo ali, claro. Vem com a quantidade que você saiba que você ficar uns 3, 4 meses aqui parado, você tem essa grana no bolso. Porque pode acontecer, ou pode acontecer se Deus abençoar, como várias pessoas que a gente conhece. Nosso cunhado também, que chegou numa quarta, na sexta-feira começou a trampar e graças a Deus até hoje não parou. E arrumou piso. E arrumou um apartamento. E viveu também um tempo com a gente, Sim. né? Depois eles foram direto pra casinha deles. E cara, é desse jeito. E cara, e se tá com a vontade de vir embora, mano, vem embora. Só vai saber se deu certo Só quando chegar. Se vê. Eu prefiro muito mais vir. Melhor arriscar, né? É melhor vir e, por exemplo, não gostar e voltar do que você ficar com aquele negócio pro resto da tua vida. Poxa, deveria ter saído um dia. Deveria ter ido um dia, sabe? Outra coisa que eu falo pra vocês em relação a eu e ele, assim, de
todo mundo fala, você quer voltar pro Brasil? Você quer? Assim, olha, de verdade, hoje eu não trocaria voltar pro Brasil. Do jeito que a qualidade de vida que meus filhos têm aqui, de poder ir num parque. estão agora. De tudo que a gente tem aqui, eu não voltaria pro Brasil agora. A não ser que acontecesse uma coisa assim muito rara e a gente tivesse que voltar. Por exemplo, vou dar exemplo. Vocês estão aqui, veio só a bebê. O teu filho tá na sua casa. Ou tá com os moleques ali andando de skate, alguma coisa. Cara, até agora o telefone não tocou. É lógico, tem a preocupação do pai, é normal. Mas não tem que negócio assim, nossa, velho, deixa eu ficar ligando toda hora pro Gustavo aqui, deixa eu ver se ele tá bem. E não sei o que. Tipo, você sabe que o cara não vai tomar um tiro, não vai pôr uma arma pra assaltar o moleque. A gente sabe, tipo assim, isso dá muita tranquilidade. E outra coisa assim também que eu vejo assim, a oportunidade que a gente tá dando pro nosso filho. Nossa, Porque importantíssimo. O meu filho hoje, ele fala 4 idiomas. Sim. Ele veio pra cá só com português e hoje ele fala 4 idiomas. Porque Sim. aqui eles usam muito inglês, tem o valenciano e, lógico, o espanhol, que ele é fera, né, Zé, no espanhol. Então, o desenvolvimento dela é muito bom, é uma oportunidade muito grande pra eles. É isso aí. Tamo junto, gente. Esse foi o canal. Obrigado, Raquel e Zé. Tamo junto, obrigado pelo bate-papo aí. Gente, curte e comenta. Fala pro pessoal só curtir, comentar, compartilhar aí, já era. Curte, comenta e compartilha. É legal, tem aí umas histórias da hora pra compartilhar com vocês. É isso aí, gente. Tamo junto, é nóis. Fique com Deus. Tchau.